prefeita da cidade de Francisco Morato, a senhora Renata Seni. Temos também aqui conosco nessa noite o arquiteto urbanista Elvis José Vieira, secretário de Planejamento Urbano e Habitação, representando o prefeito da cidade de Suzano, Rodrigo Achiuchi. Temos também aqui conosco o Tiago Sanches Battaglini, assessor de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Abrinq, e agora acabou de estar aqui conosco a professora doutora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, que é professora da Faculdade de Direito daqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e que tem experiência também na área de urbanismo, cidades inteligentes e que, portanto, pode contribuir, assim como vocês todos, para uma boa condução das bancas que nós temos hoje, de 6 projetos que foram classificados para avaliação por essa banca externa, projetos esses desenvolvidos pelos nossos alunos de primeira etapa dos cursos de engenharia e também de química, bacharelado e licenciatura. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor da Escola de Engenharia, professor Dr. Marcos Massi, para fazer a sua saudação e depois nós já começamos os nossos trabalhos. Professor Massi, por favor. O senhor está mutado. Ok. Obrigado, Gisele, pela apresentação. Então, eu queria agradecer a todos os presentes, né? Não vou repetir o nome de todos, uma vez que a Gisele já comentou, mas é uma satisfação termos representantes tanto internos, como a professora Lília, né? Quanto externos de órgãos públicos, né? Sejam prefeituras, a Prefeitura de Francisco Morato e da Prefeitura de Suzano, como também de instituições ligadas diretamente ao mercado, né? Seja a Fundação Abrinq. Isso agradeço também os professores que participaram de todo esse projeto, representados aqui pela professora Roberta, né? E obviamente, todos os alunos presentes, né? Esse projeto, como vocês sabem, né? Ele é um projeto desenvolvido por alunos de primeiro semestre, portanto, são alunos ingressantes e tem nos surpreendido positivamente muito, né? Dados os resultados apresentados nas sessões nos anos anteriores. É uma nova atividade que tem sido cada semestre aprimorada aqui no Mackenzie, que é justamente trazer problemas reais da sociedade para os nossos engenheirandos, né? E também o pessoal da química, né? Que é bacharelandos, né? De química, estão sendo desafiados a apresentar essas ideias, né? Então, é um prazer e uma honra, e a gente fica muito agradecido de tê-los aqui compartilhando esse momento conosco. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Massi. Eu agora vou explicar brevemente a dinâmica dessa nossa banca. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de 5 vídeos, depois mais um outro vídeo que, por se encontrar num formato diferente dos demais, não foi possível ser condensado numa única lista do YouTube. E vocês têm em mãos, eu acredito, porque receberam via e-mail, uma ficha de avaliação que nós pedimos que nos seja devolvida até sexta-feira, preenchida. Eu vou colocar no chat depois o e-mail para essa devolução e pedimos, portanto, que essas propostas de projetos sejam avaliadas segundo os critérios de viabilidade de implantação, potencial de parceria, domínio técnico do grupo e grau de inovação, considerando notas de 1 a 5, sendo 1, obviamente, a mais baixa, 5 a mais alta. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Ao término da apresentação dos 6 vídeos,
eu vou passar a palavra para cada um dos 4 integrantes da banca, Tiago Gabriel, Tiago Battaglini, Elvis e Lilian Regina, para que possam fazer as suas considerações. Se eventualmente quiserem fazer alguma pergunta para algum membro do grupo de alunos que esteja presente na plateia, o Saulo fará o favor de colocar esse nosso aluno aqui como panelista do Zoom para que ele possa interagir com vocês. Do contrário, eles só nos ouvem e nos veem, certo? Posso dar início? Eu peço, por favor, para que vocês me sinalizem se veem e ouvem o vídeo. Por enquanto, sim. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, foi apresentado para a gente, alunos do Mackenzie, esse projeto das cidades inteligentes, mais especificamente do município de Francisco Morato, com o objetivo de ter ideias que ajudassem o município a se desenvolver e evoluir. Meu grupo é formado por mim, Felipe, juntamente com o Gabriel, Matheus e o Pedro, e fomos auxiliados pelo professor Alexandre Laustaus. Bom, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, visando nosso projeto, definimos que 6 dos 17 estão presentes. Continuando com a ideia, fomos atrás de propostas. Só que para ter soluções, primeiro a gente precisou de um tema, né? E depois de diversas pesquisas, chegamos no problema de enchentes. Pelo fato de ter muitas notícias sobre esse assunto, desde antigas até recentes desse ano 2022. Ou seja, é um problema que ainda não foi solucionado. Para começar, queria falar sobre as chuvas que ocorrem lá, sendo janeiro o mês que mais chove e também o mês com as principais notícias sobre o problema. E de acordo com uma consulta feita do Banco de Dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o município de Francisco Morato não possui nenhuma estação pluviométrica, tendo que usar a mais próxima que se encontra em Franco da Rocha. Em relação aos recursos hídricos, o município está inserido na subbacia Juqueri e Cantareira, composto principalmente pelo Ribeirão Eusébio e pelos córregos Macuco e Tapera Grande. Francisco possui diversas áreas de ocupação irregular nas margens dos córregos e locais suscetíveis à erosão e deslizamento de terra. Além disso, existem muitos pontos que apresentam canalização deficientes, acarretando a inundações em dias de chuvas intensas. E, com base nisso, temos algumas propostas para apresentar a vocês para tentar ajudá-los a resolver esse problema, sendo elas matas ciliares, alertas via aplicativo e bueiros inteligentes. Bom, para começar, queria falar sobre matas ciliares. Mata ciliar é a formação vegetal que se desenvolve às margens de rios, córregos, lagos, represas, tendo o objetivo de proteger contra assoreamento ou poluição, além de filtrar o ambiente ao redor do rio. Os custos para implementá-la variam muito. Em 2022, com a alta dos preços, definimos que gira em torno de 40 a 60 mil, dependendo muito da empresa que você desejar e da área que você deseja implementá-la. No entanto, decidimos dedicar essa ideia aos responsáveis pelo município de Francisco da Rocha, pois pesquisando mais a fundo, vemos que os principais cursos da água presentes em Francisco Morato vêm de Franco da Rocha, ou seja, implementando lá, poderia reduzir os riscos em Francisco. Bem, outra ideia possível foi baseada em Petrópolis. Essa ideia seria um alerta via um aplicativo que falaria para a população e para os oficiais sobre as chuvas e as tempestades, e assim eles poderiam se mobilizar, podendo evitar danos a propriedades e possíveis mortes. Felizmente, procurando mais a fundo, achamos um sistema parecido dentro de Francisco Morato. No próprio site da Prefeitura de Francisco Morato, tem uma aba em que você pode se cadastrar para você poder receber esses alertas. Continuando com as nossas pesquisas, achamos os bueiros inteligentes e eles não tem dentro da cidade. Os bueiros inteligentes têm algumas coisas dentro dele. A primeira seria um filtro que impediria a passagem de lixo. A segunda seria um cestinho barra gaiola que guardaria esse lixo. E o terceiro seria um sensor volumétrico, que quando o lixo alcançar mais ou menos uns 70% da capacidade total
dessa gaiola, né, ele mandaria um alerta. Isso beneficiaria o município de diversas formas. Com esses dados em mãos, é possível distinguir os lugares de mais urgência para poder limpar esses bueiros e, consequentemente, você pouparia dinheiro. E olhando algumas reportagens de alguns anos atrás, é possível ver que o próprio município sofre muito com dengue. E de acordo com a fabricante desse sistema, eles falaram que é possível colocar alguns larvicidas biológicos dentro desses bueiros e você conseguiria minimizar os casos de dengue. E também é possível realizar algumas parcerias com alguns institutos de meteorologia para prever onde as chuvas mais fortes vão ocorrer e onde vai ter os perigos com a enchente. E dessa forma, a empresa responsável pela limpeza dos bueiros poderia ir nesses locais e evitar que eles pudessem transbordar durante a chuva. Bem, enfim, essa é a nossa proposta e agradecemos pela oportunidade. Olá, eu sou o Guilherme Chiesa e eu vou apresentar o nosso projeto, que gira em torno de uma das várias aplicações úteis da inteligência artificial nas residências. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina Santos de Souza, Gianluca Ribeiro Napolitano, eu, Guilherme Andrade Chiesa, Melissa Namiestini e Isabela Cristina de Faria Cunha. Nossa turma é 1D e nosso professor orientador foi o Eric Ribeiro da Silva. Nessa apresentação eu vou abordar o que é a IAG, qual o nosso diferencial quando se trata de inteligência artificial nas residências e por que comprá-lo. A IAG, sigla para Artificial Intelligence Against Gas, é um dispositivo feito para detectar vazamentos ou fluxos irregulares de gás. A IAG é um dispositivo proveniente de inteligência artificial que tem o objetivo de identificar vazamentos de gás de cozinha, alertar os moradores da residência e, se necessário, entrar em contato com o corpo de bombeiros. Para que esse dispositivo seja capaz de colocar em prática essas ações, é necessário um certo conjunto de tecnologias, como por exemplo redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizagem. A IAG se baseia em um dispositivo programado para criar um alerta quando ocorre vazamentos de gás. O aparelho entra em ação a partir do momento em que o vazamento começa. Instantaneamente ele avisa os moradores por meio de um aplicativo presente no celular, e caso o vazamento não pare depois de alguns minutos, ele dispara um alarme e aciona o corpo de bombeiros avisando sobre o ocorrido. O nosso diferencial é que pensamos numa tecnologia de inteligência artificial voltada para a segurança residencial ou comercial. Hoje em dia já existem várias empresas que têm como objetivo levar a inteligência artificial para dentro das residências, nas quais oferecem sistemas de iluminação, automação de cortinas e sistemas de segurança. Mas nenhuma delas é de fato voltada diretamente para vazamentos de gás de cozinha. Levando em conta que várias inteligências artificiais foram criadas com o intuito de proteger as casas de diferentes incidentes, a IAG foi criada com o intuito de proteger as pessoas de possíveis imprevistos causados através do vazamento de gás, como explosões, incêndios e intoxicações. O nosso objetivo é garantir o conforto, a segurança para as pessoas, nas quais não precisarão mais se preocupar com esse tipo de problema. Quando se fala de segurança a partir de inteligência artificial, já é normal surgirem exemplos considerados comuns para a sociedade, como a leitura automática de placas para liberação de acesso em garagens, reconhecimento facial e da biometria, e até mesmo câmeras térmicas. Porém, quanto aos incidentes domésticos, pois até então muito se é pensado sobre agentes de fora para dentro das residências. No entanto, quando ele vem de dentro, não se tem muitos dispositivos que forneçam segurança e conforto para os residentes. Assim, ter um sistema que ajude cada vez mais para que esses incidentes sejam evitados é essencial. A partir disso, a IAG foi pensada para proteger pessoas de possíveis imprevistos causados pelo vazamento de gás, como explosões, incêndios e intoxicação. Muitas pessoas não têm o conhecimento sobre o que o vazamento de gás de cozinha, também conhecido como monóxido de carbono, pode causar. Sua inalação pode gerar diversos efeitos colaterais, como por exemplo, dores de cabeça, fraqueza, tontura, confusão, dor torácica, vômitos, perda de consciência, crise epilética, arritmias cardíacas ou até mesmo a própria morte. Mas afinal, por que comprar a IAG? Adquirir o IAG é uma garantia de segurança importante para o lar, podendo prevenir acidentes que são extremamente difíceis de serem detectados, antes que seja tarde demais. E por fim, a IAG conta com um aplicativo onde são emitidas alertas caso haja irregularidades imprevistas no fluxo de gás, oferecendo uma resposta rápida ao problema ou em casos extremos, podendo até chamar os bombeiros, para garantir a segurança de todos. Desde já agradeço muito a sua atenção até aqui e obrigado. Olá a todos que estão assistindo a esse vídeo. Vamos apresentar o projeto
de cidades inteligentes. O projeto, a proposta a seguir é do sistema de bueiros inteligentes, proposta feita pelos alunos César Mota Nunes de Araújo, Denis Raissa Barella, Henrique Ribeiro Souza Baldim e Leonardo de Oliveira Lau. Orientações do professor mentor Alisson Cadori. Antes de falarmos sobre o sistema de bueiros inteligentes, devemos falar sobre as enchentes, a principal razão pela qual o projeto foi criado. As enchentes são fenômenos naturais que podem ser intensificados pelas ações humanas. Atualmente, com o forte período de chuvas, é comum ver notícias de enchentes por todo o Brasil, incluindo Francisco Morato, com a inundação de casas e ruas, trazendo grandes prejuízos para toda a população. A seguir, vemos imagens de alguns dos prejuízos que as enchentes causam aqui nas cidades. As enchentes ou os alagamentos ocorrem muito por conta pela falha no funcionamento dos bueiros, não que eles sejam mal projetados ou mal construídos, mas por conta do entupimento dos mesmos por lixos jogados na rua pela própria população, devido à falta de conscientização da população no descarte de seus lixos. Aqui uma imagem abaixo de um bueiro totalmente cercado por lixos e resíduos da população. Sendo assim, o grupo pegou esse desafio para tentar solucionar o problema das enchentes e redirecionar a água para as redes de tratamento. Com isso, a proposta de solução do grupo é a seguinte: é através da implementação dos bueiros inteligentes já existentes e com o acréscimo de um sistema de encanamento direcionado para a rede de tratamento de água, de modo que toda essa água possa ser tratada e redirecionada para o consumo, como podemos ver a seguir nas imagens abaixo. Nesta imagem, podemos ver claramente a proposta do projeto. A água da chuva cairá e fará um trajeto até os bueiros, bueiros nos quais terão caixas coletoras com peneiras de tamanhos reduzidos e sensores, sensores nos quais falaremos mais para frente no vídeo. E essa água teria um redirecionamento para as redes de tratamento. Você que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando: e se as caixas coletoras ficarem cheias, elas não vão contribuir ainda mais para as enchentes? Então, o projeto já previa isso, e é aí que entra o papel dos sensores. Para que ocorra o funcionamento correto dos sistemas de bueiros inteligentes, é necessário que uma equipe fique encarregada de monitorar os bueiros, e quando os sensores nos cestos avisarem que as caixas estão cheias, essa equipe irá até o local do bueiro e retirará os produtos e resíduos que ali se encontram, com o objetivo de não ocorrer o entupimento dos mesmos, como a gente pode ver na imagem abaixo. E por fim, decidimos reunir os principais ODS que estão relacionados a esse projeto. Para quem não sabe, ODS é a sigla para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O primeiro que reunimos é Saúde e Bem-Estar. O segundo, Água Potável e Saneamento. E o terceiro e último, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Estes são os três principais que decidimos reunir. Eis aqui algumas referências do nosso vídeo. Espero que tenham gostado dessa apresentação do projeto e desse vídeo. Este foi o projeto de Cidades Inteligentes para a cidade de Francisco Morato. Um abraço a todos e até a próxima. O descarte incorreto do lixo, além de proporcionar condições para alagamentos por meio da obstrução das redes de esgoto e dos rios, é responsável por gerar uma série de transtornos e proliferação de doenças associadas ao mau armazenamento do lixo, o que leva ao aumento dos gastos com saúde. Em Francisco Morato, de acordo com o Regional News em 2017 e posteriormente Cidade Repórter em 2020, várias áreas de objetos dispensados dos locais assustam, gerando inclusive reclamações por parte dos moradores das proximidades.
como é o caso do terreno no final da Rua Noruega, na Vila Natal, onde o descarte irregular de lixo já é um problema recorrente desde 2017. Atualmente, no Brasil, existem projetos voltados à seletiva, como pode ser observado nas cidades de Belo Horizonte e Curitiba, porém ainda não é tão eficaz. Em busca de métodos mais efetivos para lidar com os resíduos produzidos nas metrópoles, o numeração de resíduos, visando maior eficiência em termos de recursos e custos relacionados à manutenção de suas cidades. De acordo com o Dr. Alexander Gelsing, em seu artigo Smart Waste Management Solutions for Smart Cities, a instalação de lixeiras compactadoras inteligentes já pode ser encontrada em algumas cidades, como Amsterdã, Atlanta, Londres, Melbourne, Filadélfia e outras. Um exemplo impressionante é o estudo de caso das Smart Bins, adotados em dezembro de 2015. O projeto alcançou ótimos resultados no período de 3 anos. A Nabucco Share Council instalou lixeiras inteligentes, especializadas em soluções inteligentes de resíduos e reciclagem. Outras empresas internacionais entraram no jogo e atualmente oferecem produtos semelhantes nesse mercado, ainda em expansão de gerenciamento inteligente, por exemplo, a Smart Bin em Dublin, Irlanda, ou EcoLabs em Seul, na Coreia do Sul. Essas lixeiras compactadoras inteligentes apresentam muitas vantagens aos nossos métodos habituais, já que os painéis solares aproveitam a energia solar e usam sensores para compactar continuamente os resíduos depositados. O aumento de até 700%, reduzindo a coleta desses resíduos em até 85%, conforme publicado no site Big Bad em 2022 e no artigo do Dr. Alexander Gelsing. A utilização desses sensores nas lixeiras inteligentes sobre os níveis de preenchimento, de vazio até cheio, e garante a coleta somente quando a lixeira estiver cheia. E isso possibilita menos visitas de coleta de lixo, diminuindo assim a interrupção do tráfego local e o fluxo de caminhões de coleta, tal como a redução da emissão de dióxido de carbono por esses caminhões. Fluxo de caminhões de coleta, tal como a redução da emissão de dióxido de carbono por esses caminhões. Isso resulta também em ruas mais limpas e seguras. Bem, acreditamos que essa tecnologia poderia ser testada no município de Francisco Morato, em pontos estratégicos. Agora, ser testada no município de Francisco Morato, em pontos estratégicos. Agora, do ponto de vista do cidadão, os benefícios sociais das lixeiras inteligentes, é claro, além de suas vantagens econômicas e ambientais, são igualmente interessantes, pois elas têm o potencial de proporcionar uma conscientização do público sobre o uso de energia renovável, a melhora do saneamento das ruas, o incentivo à reciclagem, uma coleta e análise de dados específicos da área sobre volumes de resíduos para um melhor planejamento público. Análise de dados específicos da área sobre volumes de resíduos para um melhor planejamento público e até um possível ponto de cobertura Wi-Fi gratuito. O resultado da implementação das lixeiras inteligentes a médio e ao longo prazo é uma população com maior responsabilidade ambiental, uma cidade mais limpa, aumento da qualidade de vida, diminuição da proliferação de doenças, diminuição no uso dos recursos naturais, da contaminação de alimentos e dos gastos com limpeza urbana. O nome do nosso projeto é Alimentos, do Cultivo ao Consumo. Nós escolhemos 4 ODSs como objetivos principais para o nosso projeto. A primeira é a número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. A número 3, Saúde e Bem-Estar.
Número 4, educação de qualidade. E a número 12, consumo responsável. A ideia principal do nosso projeto é trazer a química para o meio em que essas crianças se encontram e fazer elas terem interesse por como a química se encontra no nosso dia a dia. E também elas terem noção dos nossos hábitos do dia a dia e como que eles interferem no nosso corpo e no nosso meio. Temos 3 frentes do nosso trabalho. A primeira é o trabalho da horta e reciclagem consciente. A segunda é a química na cozinha, que são experimentos. E a terceira é a química dos alimentos, que serão palestras. Uma de nossas frentes será o enfoque no meio ambiente, além da química e dos alimentos. Dentro dessa frente terão 3 principais temas: horta, reciclagem e compostagem. Teremos a importância dessas tais ações para o meio ambiente, para o benefício deles mesmos em vários meios. Na reciclagem, mostraremos a importância dela por meio de explicação e atividades. Para o ensino fundamental 1, faremos 3 atividades com eles, tentando explorar a parte criativa deles e também conectar a reciclagem com os outros 2 temas da frente, que seriam a horta e a compostagem. Já para o ensino fundamental 2 e ensino médio, terão palestras para a conscientização desse assunto. A compostagem é importante para prevenir a proliferação de animais que são vetores de doenças e é essencial para a produção de adubo orgânico rico em nutrientes. Fazer uma composteira é bem simples, ela requer um local com sombra e o cuidado diário de abastecê-la com matéria orgânica. São necessários 2 recipientes, terra, minhocas, cola, papel, caneta e um objeto perfurante. Para montar, é necessário intercalar a terra, as minhocas e a matéria orgânica e deixar o recipiente de baixo com espaço para receber o chorume. Com o chorume resultante da composteira, é possível regar a horta, que requer um espaço de terra de 1,5 metro de comprimento, meio metro de largura e meio metro de profundidade. A horta também é importante para criar a consciência alimentar. Conectando então o que eles vão aprender com a prática, vamos colocar alguns experimentos para os alunos do Fundamental 2 ao ensino médio, para que fique mais claro para eles o que realmente acontece com a química. Para isso, vamos colocar uma parte do projeto chamada de Química na Cozinha, em que traremos experimentos para que eles consigam colocar na prática aquilo que eles estão aprendendo. Então, seja com teste de pH, ácido-base, seja com eletrólise ou até a pilha de limão. A gente quer trazer essa ideia de que a química não é só número, não é só desenho, mas ela também pode ser vista na prática. E como que eles podem conectar tudo que eles estão vendo na escola com o dia a dia deles. Então, seja entendendo por que quando o leite ferve, ele fica, surge aquela espuma enorme, por que a Coca-Cola corrói um prego, entre outros experimentos que ainda queremos trabalhar com eles de forma mais concreta. Além das atividades práticas já mencionadas anteriormente, o grupo pretende trazer aulas teóricas, então mais no formato em que as crianças e adolescentes estão já acostumados, porém com conteúdo prático, porque a gente pretende explorar moléculas específicas presentes no dia a dia das crianças e adolescentes, a fim de conscientizá-los a respeito da importância de uma alimentação saudável pelo viés da química. Primeiramente, a gente vai tratar sobre as moléculas para prestar atenção. Então, são as moléculas que a gente deseja conscientizar sobre o possível mal que elas podem causar no organismo em razão de como o organismo absorve essas moléculas. Então, para o ensino fundamental 1, a gente escolheu sacarose e corantes. E para o ensino fundamental 2 e médio, as moléculas foram cafeína, acrilamida, taurina e sacarose. Então, a gente escolheu tanto para as moléculas para prestar atenção, quanto do próximo slide, as moléculas mais saudáveis, moléculas que ou estão inseridas na dieta cotidiana das crianças e adolescentes, ou que podem ser inseridas para um melhor desempenho do organismo e para manutenção do organismo saudável. E aí, para o ensino fundamental 1, a gente vai explorar como essas moléculas surgem naturalmente, como agem no organismo e os cuidados que, portanto, a gente tem de tomar com elas. Além disso, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, a gente vai explorar
a estrutura química dessas moléculas, porque já se trata de um público que já tem algum contato com ciência e vai poder absorver esses conceitos. Na mesma linha, porém com um enfoque de conscientização para o consumo saudável, a gente pretende trazer para o ensino fundamental 1 a estévia e a vitamina C. Então, quais as vantagens que essas moléculas trazem para o organismo, onde é possível encontrá-las e como elas podem ser inseridas na dieta no dia a dia. Já para o ensino fundamental 2 e médio, as moléculas selecionadas foram isomaltulose e teacrina. E aí a gente vai acrescentar também como essas moléculas agem no organismo, quais as vantagens que podem trazer para a gente, em que alimentos é possível encontrá-las, como determinar se as moléculas serão realmente efetivas em cada alimento e a sua composição química. Em nossas pesquisas, achamos uma escola-alvo situada em Suzano que traz atividades dinâmicas para os estudantes e que se chama Escola Estadual Alfredo Roberto. O nosso projeto terá uma duração de 6 semanas. A primeira, a terceira e a sexta semana contarão com o projeto da horta, compostagem e reciclagem, que terão uma duração máxima de 2 horas para cada experiência. A semana 2 e a semana 5 contarão com os experimentos da química na cozinha, que também terão uma duração máxima de 2 horas. E por último, a semana 4 contará com as palestras sobre química nos alimentos, que durarão no máximo 1h30 para cada segmento, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Muito obrigada pela atenção. Eu vou agora colocar o outro arquivo para vocês, pessoal. Um minutinho só, por favor. Oi, pessoal, eu sou a Milena. O nosso tema no trabalho de cidades inteligentes é infraestrutura e logística humanitária. E pessoal, eu sou o Caio Eduardo, a gente vai apresentar o trabalho do professor Jorge e da mentora Mariana. Olá, pessoal, eu sou a Jennifer e a cidade que nós escolhemos foi Francisco Morato, com foco no transporte público e nas enchentes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que estão relacionados ao nosso tema são 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, 10, Redução das Desigualdades e 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O nosso grupo realizou uma pesquisa com os moradores da cidade, a fim de levantar dados, reclamações ou sugestões envolvendo o nosso tema. Com os dados coletados, verificamos que 8,9% dos entrevistados classificam que o transporte público da cidade é bom. Problemas no transporte devido às enchentes também foram relatados. Cerca de 74,3% das pessoas já tiveram problemas ao utilizar o transporte público devido às enchentes. Além disso, 33,7% dos entrevistados informaram que enchentes ocorrem com frequência na cidade e 66,3% responderam que ocorre às vezes. A partir dos dados que nós coletamos dos moradores da cidade, elaboramos algumas propostas de intervenção. A primeira ideia que nós tivemos foi melhorar o aplicativo da cidade. Atualmente, eles possuem um aplicativo de horário de ônibus, mas ele não é tão funcional assim. Ele não atualiza os horários em tempo real. O horário é baseado na saída do último ônibus da rodoviária. E isso não ajuda os moradores, porque as informações às vezes são muito imprecisas. Então, a nossa ideia é o desenvolvimento de um aplicativo que colete informações pelos rastreadores via GPS e monitore os horários em tempo real dos ônibus da cidade. Com as informações atualizadas em mãos, os usuários poderão acompanhar em quanto tempo o ônibus levará para chegar ao ponto mais próximo. Certo, eu vou explicar basicamente o layout do aplicativo. Você abrir na primeira tela, você cria sua conta, colocando seu e-mail, número ou uma rede social. Depois disso, você coloca o seu endereço da sua casa, da onde você fica, e depois disso você vai fazer a sua corrida. Escolhendo a sua corrida, o aplicativo vai mostrar a tarifa, a hora que o ônibus passa, onde ele está, a demora que ele vai fazer para chegar até o seu ponto. E após terminar a sua corrida, você pode avaliar o aplicativo, a viagem. É isso. E eu vou falar sobre a inclusão de GPS, né, nos ônibus. Então, a inclusão de pontos Wi-Fi no Francisco Morato vai ajudar bastante, porque a Francisco já possui alguns pontos de Wi-Fi. Mas aumentando esses pontos de Wi-Fi vai melhorar o sinal do GPS, dando uma precisão melhor do aplicativo. E esses rastreadores seriam basicamente celular, que vai ficar do lado do painel do motorista, que é um celular, que o motorista só teria acesso para esse GPS, não para o uso pessoal.
fazendo ele que só ligue o GPS somente para esse tipo de uso. E aumentando esse nível de internet, pontos de Wi-Fi, o sinal não ia oscilar, mantendo a conexão boa sempre para precisar melhor no aplicativo. Então, como sugestão para minimizar a incidência de enchentes, em locais com grandes áreas de passeio, trouxemos a sugestão de implementar calçadas verdes, para aumentar a permeabilidade do solo, diminuindo o risco de enchente, pois atualmente a arquitetura urbana vem insistindo no uso do concreto em calçadas, o que no período de chuvas faz com que as águas fiquem empoçadas e não tem um lugar para escoamento. E para implementar as calçadas verdes, iremos utilizar o documento oficial que tem no site da Prefeitura de São Paulo, que nele regulamenta como deve ser implementada uma calçada verde, com espaçamento para passeio e também sugerindo o tamanho de faixas verdes. Tá, conclusão. Escolhemos essa solução de calçadas verdes, pois muitas pessoas na pesquisa responderam que as enchentes já afetaram diretamente no seu dia a dia e que eles veem com certa frequência a incidência de enchentes. Então, queremos reduzir essa porcentagem. E já o aplicativo, né, a gente queria reforçar que eles possuem um aplicativo, né, de horário de ônibus, só que ele não funciona da forma certa de atender a população, porque os horários são atualizados de acordo com a última saída do ônibus do terminal. E isso não é muito eficiente para o morador que está no ponto de ônibus aguardando. Então, melhorar o aplicativo que eles já possuem é uma grande forma de satisfazer a necessidade da população atual. E uma cidade inteligente é uma cidade criativa, sustentável, que faz uso da tecnologia com o processo de planejamento e participação do cidadão. Sim, e tenta trazer ao máximo uma boa qualidade de vida para os moradores. Aqui na tela a gente deixou algumas das sugestões que nós recebemos dos moradores referente aos horários e às enchentes. Espero que todos tenham assistido os vídeos com qualidade, pelo menos aqui para mim a conexão estava boa, à exceção de um vídeo, se não me engano, era o vídeo do grupo 4 da turma 1E, que houve algumas repetições de frases na edição, mas eu acho que isso foi provocado no momento da gravação mesmo. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para os membros da banca avaliadora, para que façam seus comentários, caso achem necessários. Eu vou fazer, digamos, pela ordem de entrada na sessão, então vou passar a palavra para o Tiago Gabriel, gerente do município da cidade de Francisco Morato. Tiago, por favor. Obrigado, professora Gisele. Quero agradecer novamente, agora na presença dos alunos da Universidade Mackenzie, em nome do diretor Marcos Massi, novamente ter essa oportunidade de ver tais trabalhos, né, que são muito pertinentes, muito bacana a gente passar por isso. Estou muito feliz, já estou, né, acompanhando, acho que a terceira banca que eu posso acompanhar junto à universidade. A qualidade dos trabalhos realmente está cada vez melhor, acho que a gente tem, vocês, o corpo docente, os alunos têm entendido a ideia dessas propostas, de como ela deve ser apresentada, para que elas sejam claras, né? Foi excelentes apresentações de uma forma geral. Quero fazer alguns breves comentários. Achei muito interessante a questão do primeiro grupo, o da turma 1D, grupo 1, que, além de tudo, colocou o custo, né? Que isso é muito importante nas apresentações quando a gente fala em graus de investimento. Isso é muito importante para os municípios. Parabéns. No grupo 4, da turma 1D também, eu senti um pouquinho de entrar um pouquinho mais na questão da sustentabilidade. A ideia do monitoramento por gás é muito válida, mas a questão da sustentabilidade, eu acho que ele poderia ter dado um enfoque um pouco maior, mas a apresentação é excelente, o domínio técnico do grupo é excelente também.
No grupo da turma 1E, grupo 2, dos sistemas de bueiro. Fantástico, achei uma ideia bacana, eles foram bem claros, bem objetivos, atendeu bem os ODS, eu acho que o caminho é esse mesmo. No próximo grupo da turma 1E, no grupo 4, muito interessante a ampliação do conceito de Smart Cities. Eles não usaram um termo, mas eu acho que é um termo que também tem muito a ver, que é a internet das coisas, né? A internet está em todos os objetos. Eu acho que essa vertente deles é um bom caminho, e a vinculação da sustentabilidade tem tudo a ver com a inteligência de tudo que acontece no mundo. No grupo, acredito que é de Química, né? Pelo tema, da turma 1N, do grupo 1. É uma organização excelente, uma metodologia. Eu fiquei na dúvida que eu tinha entendido que era um bacharelado em Química, mas a questão metodológica, pedagógica, me pareceu um grupo de licenciatura, né? Pela qualidade apresentada. Parabéns, achei muito bacana. Tiago, o curso de Química tem ambas as modalidades, tanto bacharelado quanto licenciatura. Então, muito provavelmente, os alunos desse grupo devem seguir também para a licenciatura se não fizerem apenas o bacharelado, mas eu concordo com você, são trabalhos de futuros professores. Sim. E o último grupo, né, da noite de hoje, achei muito bacana, eu fiz muitos apontamentos, que eu gostei de muitas ideias, já estou aqui anotando, porque eu vou tentar já passar para alguns departamentos aqui dessa questão da mobilidade, do transporte, do aplicativo de aperfeiçoamento. O grau de inovação, para mim, eu achei muito legal, eles estão de parabéns, foi bem legal, e principalmente quando a gente fala em pesquisa, quando eu apresento dados e indicadores, isso é fantástico. Isso é um trabalho assim que dá muito trabalho, né? Sei que é difícil trabalhar com dados e indicadores, no Brasil a gente tem um problema ainda com indicadores, mas achei excelente. Obrigado. Nós que agradecemos pelas suas considerações. Gostaria de passar agora a palavra para o Tiago Battaglini. Tiago, por favor, fique à vontade. Boa noite a todas e todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo trabalho de todo o curso da universidade, dos alunos. Eu também concordo com o Tiago. Acho que foram muito interessantes, eu tendo a sempre gostar mais das soluções que apresentam algum grau de simplicidade para início de implementação. Eu acho que elas viabilizam e, enfim, elas tornam algo mais prático, e a chance de implementação ela é maior, né? Então, acho que boa parte, eu não vou comentar um por um, igual fez o meu xará aqui, mas só para reforçar, acho que todos, em alguma forma, tentaram apresentar alguma simplicidade que é importante para um projeto, porque é muito complexo o arranjo para você desenvolver, implementar. O Thiago ele sabe muito melhor do que eu. Então, é legal quando você tenta abordar esses problemas que demandam essa complexidade. Todos apresentaram uma compreensão do problema, acho que é muito adequada, e uma coisa que quem trabalha com ODS e planejamento com base na Agenda 2030 gosta é a inter-relação entre os temas. Então, como as enchentes afetam o trânsito, ou como a alimentação pode ser associada à compostagem e à reciclagem, isso dentro das escolas. Então, foram exemplos que acho que me agradaram muito, porque eles aumentam tanto o seu grau de implementação, o seu grau de eficiência, e tendem a reduzir os custos. Então, isso foi muito bacana. Enfim, acho que eu não vou me alongar muito, mas, no geral, acho que eu destacaria esse ponto positivo, que foi praticamente em todos os projetos, essa inter-relação entre os temas e as situações, porque, apesar dos municípios se organizarem com a Secretaria de Saúde, de Planejamento, as pessoas vivem na cidade. É a mesma que ela toma chuva, que ela vai pegar o ônibus, é onde ela vai chegar no posto de saúde, né? Então, não tem muito por onde fugir. Então, é muito importante mesmo essa visão holística da coisa, e parabéns. Obrigada, Tiago, pelos seus comentários. Eu vou agora passar a palavra para o arquiteto urbanista Elvis José Vieira, secretário de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano. Por favor, Elvis. Primeiro, boa noite a todos.
novamente agradecer em nome do professor Marcos da Universidade Mackenzie, em especial a Faculdade de Engenharia e também de Química, e também parabenizar todos os alunos que aqui apresentaram os trabalhos, tendo em vista que, como o professor inicialmente comentou, né, eu sou iniciante aqui, então eu estou ainda me habituando a esse ambiente aqui com vocês, né? Como são trabalhos de primeiro semestre, é notório a forma com que vocês pesquisaram, utilizaram ferramentas para buscar dados, como o próprio Tiago já colocou aqui, que é muito importante, né? A academia cumpre uma função muito importante, que eu defendo muito isso, de trazer dados também para a municipalidade, de trazer dados para o poder público, que possam esclarecer e trazer soluções e alternativas para que as cidades possam cada vez mais se desenvolver melhor, né? O próprio Tiago, que acabou de falar agora, falou um dado importante, né? Nós vivemos nas cidades, né? É nas cidades que nós sentimos os problemas do nosso dia a dia, é na cidade que quando chove a gente vê os problemas sendo enfrentados, é na cidade que nós temos que buscar as alternativas para ter vida melhor, né? Por mais que exista a figura do Estado, né? Mas fisicamente é nas cidades que nós moramos, trabalhamos, vivemos, né? E temos lazer. Eu vou fazer um apanhado aqui geral, porque tem algumas similaridades muito interessantes, independente, inclusive, do objeto de estudo, né? Eu vi que a maioria usou Francisco Morato, né? Teve o grupo, exceto o grupo 5, que usou como objeto aí Suzano, né? Mas, independente do objeto, existem alguns temas que são muito importantes e são necessários serem discutidos em nosso país, né? O problema da segurança, como o grupo 2 colocou aqui, uma proposta de inteligência artificial para a questão da análise de casos, é um dado muito importante esse que eles colocaram, tendo em vista que existem vários problemas que são enfrentados em função desse elemento que é necessário utilizar, mas que nem sempre a gente tem esse cuidado na hora da segurança do edifício, né? O problema também da mobilidade urbana, um problema latente no nosso país, que cada vez mais precisamos colocar em pauta. Então, quando o grupo 6 apresenta uma proposta de uma aplicabilidade de um simples comando, que é o GPS no ônibus, ou pode ser também, por exemplo, no sistema alternativo de transporte, que a gente chama assim, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ônibus e temos as vans, né? Que chamam de um sistema alternativo, mas que os dois precisam estar integrados numa mesma rede de comunicação para que as pessoas possam ter a tomada de decisão, né? Uma simples dado, por exemplo, é a tomada de decisão de que horas eu posso sair de casa para ir até o ponto de ônibus ou o abrigo de ônibus para tomar o ônibus, a van, o que seja, né? Com isso, eu ganho tempo, né? Eu sempre falo que trabalhar com inteligência também dar qualidade de vida às pessoas, de alguma maneira. E é nesse tempo com a família, ou que você pode estar mais em casa, com seu filho, com sua filha, que é importante. Esses mínimos minutos, né, que são fundamentais, eles podem garantir mais qualidade de vida para as pessoas. Então, simples elemento que é um GPS, aliado a um aplicativo, que tem vários aí no mercado, faz com que a tomada de decisão final lá na ponta, de quem interessa, das pessoas que usam o sistema, seja muito importante. Então, eu estou indo numa ordem decrescente até, mas para entender uma lógica importante de que são soluções simples, como já foi colocado, mas que têm um resultado enorme lá na outra ponta, né? Eu estudo um pouco também sobre cidades inteligentes, mas sobre a ótica, por exemplo, de inteligência territorial, né? Que as coisas devem estar no lugar correto, também é uma forma de pensar a cidade inteligente. E quando a gente fala de mobilidade, é reduzir trajetos, mas também planejar o seu trajeto é muito importante, né? E aí, retornando à questão da alimentação, que é um problema mundial, né, que deve ser enfrentado aí para os próximos anos, né, tendo em vista aí um dado muito curioso, né, o país que mais vai sofrer com isso é a China, né, um dos países mais populosos do mundo, que logo vai se perder para a Índia, obviamente, mas o maior problema hoje da China é como produzir alimentos, né? E uma alternativa que eles colocam aqui, né, eles chamam de alimentos, cultivo ao consumo, é importante, porque é nessa micro contribuição que eles podem ter um dado fundamental na outra ponta. Então,
na questão de hortas urbanas, na questão de como aqui eles colocaram a escola estadual em Suzano, no bairro da Casa Branca, é fundamental que isso possa acontecer, mas também, por que não, na escala maior. E aí até cabe uma provocação ao grupo, né, de como pensar, por exemplo, em laboratórios de pesquisa de novos alimentos, ou como produzir alimentos em áreas urbanas, que é o grande desafio aí mundial hoje para a maioria das nossas cidades, né? E alguns grupos trabalharam um outro tema que é importantíssimo e que a maioria das nossas cidades no país passa, que é a questão das drenagens, né? Tanto o grupo 1 trabalhou nessa questão da drenagem, tendo como objeto Francisco Morato, falando das enchentes e da questão dos bueiros inteligentes. O grupo 2 foi na mesma linha, né? Perdão, o grupo 3, né? Que são os bueiros inteligentes, que também é fundamental trabalhar, né? Então, tem dois grandes desafios aí para a cidade. A questão da macro-drenagem, né, que é um problema enorme, mas talvez o mais interessante é o que eles colocaram aqui, que é trabalhar com a micro-drenagem. Como eu controlo a micro-drenagem? Então, quando eles propõem, os dois casos aqui, grupo 1 e grupo 3, né, e que também tem uma certa relação, o grupo 4, que são as lixeiras inteligentes, né, eu consigo reduzir os impactos os problemas dos resíduos que chegam às redes, as macros redes dos municípios não sejam efetivamente passando por obstrução, ou seja, entupidos, eu faço com que a minha microdrenagem seja eficiente. Porque a microdrenagem é muito mais barata de eu executar, de eu manter, de eu ter a manutenção nela do que a macrodrenagem, né? Aqui, a gente tem um trabalho enorme aqui em Suzano, como exemplo, que concluímos agora o projeto de macrodrenagem, estamos trabalhando agora soluções para microdrenagem. E aí ela vem em encontro ao que esses dois grupos colocam, que é o bueiro inteligente, e que é uma maneira tão simples, né? É um simples cesto, né? O grupo 1 ainda vai um pouco além, porque coloca um sensor, né? Mas é um simples cesto que possibilita a manutenção mais eficiente nesse sentido. E da mesma forma o grupo 4 com as lixeiras, porque se eu tenho uma lixeira inteligente que reduz o tempo, aliás, amplia o tempo, né, de utilização, reduz o tempo de coleta, eu também estou contribuindo de alguma forma lá na ponta com a microdrenagem da cidade, né? Então, são soluções que, num primeiro momento, me parecem, né, simples, mas que têm uma contribuição enorme para a qualidade da cidade, para a qualidade de vida, e que, eu sempre digo, professor Marcos, trabalhar com recursos, né, com dinheiro, com muito dinheiro é muito fácil, né? Então a gente vai estudar a cidade inteligente fora do país, né, Europa, Ásia, né, com muitos recursos, aí fica fácil. Agora, quando a gente tem esse desafio aqui, né, de grandes problemas, mas com recursos muito reduzidos, o poder público passa por isso diariamente, esse é o grande desafio, e nisso a gente demonstra, né, nós brasileiros, e a engenharia novamente consegue mostrar que somos capazes sim de encontrar soluções a custos muito mais acessíveis à nossa realidade no Brasil. Então, novamente, aí, parabéns a todos as equipes que participaram desse trabalho. Gisele, está sem som. Está sem som. Reconecta o fiozinho aí do seu fone, às vezes funciona, para mim funciona aqui. Ficou mutada, Gisele. Gisele, então, eu acho que na sequência a gente pediria para o Tiago, ou outro Tiago, né, fazer seus comentários. Também está mudo. Ih, está todo mundo mudo? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que os dois Thiagos já falaram, não? Falta a Lília, sou eu. Desculpa, só falta você. Isso. Bom, Gisele, eu vou então tomar a palavra enquanto você resolve aí o seu som, tá bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite.
uma honra estar com todos vocês aqui, uma felicidade. Parabenizar a Escola de Engenharia. Eu sou uma fã de carteirinha desse projeto, né? A Roberta, a Magna sabem disso. E fico muito feliz que os nossos alunos estejam ingressando e com essa sensibilidade daquilo que as pessoas precisam. Então, o mundo muda, né? A gente está mudando o foco de olhar as pessoas. Cidades são para as pessoas. E é na cidade onde as pessoas sentem todos os problemas, porque é o nosso dia a dia. É a árvore que eu preciso que corte, o ônibus que eu tenho que saber que horas passa, como é que eu me desloco, quais são os serviços que estão à minha disposição. Então, formar um aluno e que ele ingresse no curso com essa percepção e com essa sensibilidade da necessidade local, ela é muito valiosa. Eu sou uma defensora da união da universidade, do poder público e do mercado estarem sempre dialogando para poder buscar soluções que sejam inteligentes. A inteligência da cidade, ela não está em complexidades, em aplicativos mirabolantes, ela está, sim, com esses nossos parcos recursos, e todos nós aqui sabemos, são 5.570 municípios no país, onde a realidade da grande maioria deles é uma realidade muito difícil, é uma realidade de poucos recursos, de um corpo técnico muito enxuto e com uma falta de condição de aperfeiçoamento. Então, essa união e essa junção, ela é muito virtuosa. Então, esse é um projeto muito, muito caro. O direito sempre funciona como aquele regulador, né? Então, vem todas essas tecnologias, o pessoal das exatas, com essas brilhantes ideias, e a gente vai acomodando e buscando enquadrar isso dentro desse sistema. Então, por isso, parabéns a todos, né? Parabéns a todos os alunos e aos professores orientadores, eu acho que é realmente vocês estão todos de parabéns. E uma coisa muito interessante, que eu acho que ficou muito claro dos grupos, e isso me deixa muito feliz, essa compreensão do que a gente está chamando de cidade inteligente. Todo mundo sabe que há uma discussão enorme sobre isso, inclusive até um certo receio sobre esse termo, para a gente não passar por outra fase de exclusão, e o Elvis, aí, como urbanista, sabe bem disso. A gente tem um crescimento desordenado e que causou essa UTI que a gente vive nos grandes centros. O mundo todo se preocupa hoje com a cidade por uma questão de ambiente, por uma questão de alimentação, e a cidade, que era o patinho feio, se tornou a bola da vez, né? E a cidade inteligente é aquela que vai buscar os instrumentos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. E como é que se busca esse instrumento? Não é dentro do gabinete. Se busca esse instrumento ouvindo as pessoas, observando o cotidiano daquela cidade, daquele espaço e daquele território. E os grupos fizeram isso de maneira muito, muito brilhante. Então, assim, uma sensibilidade em buscar soluções, desde aquela solução de segurança interna da residência, que parece que é uma bobagem, não, é algo que é muito sério, as pessoas precisam saber o que fazer, como fazer, para onde ligar, e aquele número fácil, rápido, que tem que estar no imaginário das pessoas com bastante frequência. Uma situação delicada que essas cidades passam, como os vários bairros aqui de São Paulo, da capital, que são as enchentes, gente. Isso é insalubre, as pessoas... Começa a chover, as pessoas entram numa angústia muito grande, porque é uma água suja, traz doenças e as pessoas perdem tudo. Então, pensar numa solução de drenagem e da microdrenagem, ela é muito importante, e ela passa pela educação ambiental, porque no momento que você instala, seja no bueiro ou a lixeira, você precisa fazer esse processo didático e pedagógico que ele não termina, ele é constante de uma conscientização. Então, eu acho que todas essas propostas, elas têm essa sinergia
e a transversalidade dos assuntos, né? Quando a gente trata da alimentação, que é um problema mundial, e não só pela escassez, eu acho que isso é um fato, mas pela forma com que o alimento se tornou uma mercadoria, e uma mercadoria que faz mal para a saúde, porque aí tem que as coisas precisam afofar, crescer e durar. Então, quando a gente está falando de uma produção local, quando a gente está falando de produção de alimentos pela própria população do seu quintal, nós estamos falando de um alimento que vai ser saudável, e isso vai desafogar o nosso sistema de saúde e melhora a saúde das pessoas. Então, todos esses aspectos, a mobilidade traz uma saúde emocional, porque passar horas no trânsito assim, é muito angustiante, é muito duro, e principalmente quem está muito distante dos seus centros de trabalho, que normalmente essas cidades que aqui a gente está tratando são cidades dormitórias, as pessoas vêm trabalhar em cidades maiores, e elas ficam muito mais tempo nesse trânsito. Então a gente está tratando de temas que fazem parte do dia a dia das pessoas, com ideias em que o poder público facilmente não, porque eu sou professora de Direito Administrativo, a gente sabe que não é simples, mas que ele pode absorver dentro do seu cotidiano, e uma interlocução, e já me leva para uma interlocução com o Tribunal de Contas, para poder demonstrar a preocupação da melhoria da qualidade. Então, não estou falando de grandes obras, a gente não está falando de mega licitações, não, nós estamos falando de ações pontuais que vão envolver instrumentos simples e que são de custo menor, e que vão envolver um trabalho cotidiano com as pessoas. E aí a universidade pode, em paralelo, também colaborar com essa ação educacional por meio de programas de extensão, enfim. Aí a professora aqui já começa a ter várias ideias, né? Já quer implementar muitas coisas. Então, o que eu quero dizer é que todos os grupos aqui, eles estão de parabéns, trouxeram as ODSs, esse é outro ponto de importância, né, para a consciência desse profissional, e essa sensibilidade de olhar o ser humano. De novo, a cidade, ela é para as pessoas, né? Então, quando a gente pensa nesse desenho, inclusive o direito administrativo, na sala de aula, eu digo para os alunos, o direito do Estado, né, o interesse público, ele é o interesse da somatória de cada uma daquelas pessoinhas que vivem naquele território. E, claro, em grandes metrópoles, a soma de todos os nossos vizinhos. Então, quando a gente melhora a qualidade de uma das cidades, isso vai reverberar, com certeza, como um movimento virtuoso, não só para as outras administrações aderirem, como para manutenção e qualidade e tranquilidade das pessoas que vivem naquele espaço, seja do hipossuficiente ao mais abastecido, né? Então, aquele que tem mais abastecido, não, aquele que tem mais privilégios. Então, parabéns, eu acho que todos os trabalhos têm esse potencial. Teria que a gente poderia conversar aqui sobre algumas intervenções jurídicas, algumas sugestões, que não é o caso, e que facilmente a gente acertaria tudo isso, mas eu me empolgo, né? Já fiquei muito feliz, já queria intervir, falar, perguntar. Então, mais uma vez, parabéns a todos os grupos, um prazer estar com todos vocês aqui, ambos os Thiagos, Elvis, um prazer conhecer vocês, e toda a equipe da Escola de Engenharia. Muito obrigada. Me ouvem agora? Sim. Então, tá bom. Professora Lilian, obrigada pelas suas considerações, pelo olhar do direito para esse tema tão interessante que são as cidades inteligentes. Professor Márcio, agora a palavra é sua, por favor. Bom, queria agradecer os comentários. Na verdade, eu vou ser mais sucinto, uma vez que já foi bastante comentado os trabalhos, os temas, né, que envolveram lá questões ambientais, de mobilidade também, e essa questão da formação do cidadão, né, que é muito importante, né, na questão da alimentação, porque a gente vê populações de países ricos ficando obesas, né, por falta dessa conscientização. Agora tem uma política nacional, né,
por exemplo, que todo mundo sabe, que é nos Estados Unidos, já não estou falando de uma novidade, né? Que é uma população que precisa dessa educação, né? E provavelmente já devem estar fazendo isso com os jovens, né? Então, faz parte desse nosso papel aqui de incentivar, né? Só agradecer à professora Lília, que é uma entusiasta desse projeto, né? Já tem trabalhado há bastante tempo. Se eu não me engano, me corrija, por favor, se eu estiver errado, fez parte da confecção dessa Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. É uma referência bibliográfica muito importante para os, não sei se os atuais alunos, ou seja... Você ficou mudo, Márcia. Mudo. Você estava falando que não sabe se os atuais alunos... E aí tiveram ficou acesso mudo. a essa literatura, mas para os próximos semestres, aí acho que vale a pena mostrar para eles, porque lá tem bastante comentado. Bom, é um livro, praticamente, né? São 180 páginas, né, dessa carta, não é bem uma carta, né? Digamos que é um pouco mais, bem mais, né? Então, é feito aqui por uma pessoa aqui do Mackenzie, né? Uma professora, e a gente fica contente também com as observações com o olhar dos políticos e do setor privado, né? De uma associação, enfim, que representa essas outras classes, né? Enfim, né? Era mais ou menos isso que eu tinha que falar. E só comentando para as pessoas que estão começando, para os avaliadores que estão agora, essa disciplina, esse projeto faz parte das atividades de uma disciplina chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade, que aqui na engenharia os alunos, em geral, não gostavam muito, porque é muito teórica em termos... desmotivadora em alguns aspectos. Mas, como ela foi associada ao projeto Cidades Inteligentes, ela se tornou super motivatória aos alunos. Ela foi transformada, essa disciplina, através de um projeto que a gente pode considerar um projeto de curricularização da extensão, que a professora Lília sabe que é importante, né, que a gente, aí o MEC está exigindo que 10% da nossa grade, do nosso carga horária seja na extensão, que eu acho que é super acertado, porque, né, esse olhar para a sociedade, não importa a profissão, tem que ser dado. Qualquer profissão pode contribuir para a melhoria da sociedade de uma forma geral, né? Ora, uns num aspecto, outros nos outros aspectos, enfim, todas podem contribuir. Enfim, era isso, pessoal. Agradeço imensamente todos. Eu acho que a Gisele deve comentar, talvez, que tem um link, se alguém quiser olhar de novo, né? Não sei se... Isso, professor Márcio. Obrigado. A professora Roberta deve mandar para vocês por e-mail o link de acesso aos vídeos que vocês viram hoje, caso vocês queiram reassisti-los, e eu deixei no chat o e-mail da professora Roberta também, para onde as fichas de avaliação devem ser retornadas, preenchidas até essa sexta-feira, dia 20 de maio. E em nome da Escola de Engenharia, assim como já fez o professor Márcio, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os membros da nossa banca avaliadora, dos professores que nos assistem e principalmente dos alunos que nós sabemos que foram, digamos assim, os que mais ganharam com todo esse projeto que tem muito potencial de ser implementado, todo o conhecimento que eles adquiriram, toda a transformação que eu acredito que eles tenham sofrido como cidadãos que eventualmente eram antes mero espectadores e que agora já conseguem ter uma visão completamente diferente do ambiente em que eles se inserem e também das possibilidades que eles podem oferecer à sociedade em se tornando bons engenheiros, bons químicos. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Tchau, tchau.